Olá a todos, tudo bem? Eu tenho a satisfação de estar conversando aqui com o Gustavo Herman, que é o Area Management da América do Sul da Coopert. E ele vai falar para a gente um pouco como é que está o setor de biológicos, né? Que já é uma tecnologia mais do que consolidada, com uma onda e segue avançando. Gustavo, eu já vou te mandar a primeira pergunta. Os biológicos estão mais do que demonstrados, crescimento de dois dígitos todos os anos, aí nos últimos anos, mas existiu ou existe uma bolha? Quem que vai perseverar nesse segmento? Legal, prazer estar falando contigo aqui, Daniel, falando com o pessoal que acompanha a Agrofy. A gente é sempre um prazer poder falar do nosso negócio, do nosso segmento de biológicos. A Coopert, como você sabe, é uma empresa holandesa que está no Brasil há 15 anos e é uma empresa que trabalha 100% com biológicos. E eu achei legal você chamar, né, o segmento de tecnologia, porque é exatamente isso, né? Quando a gente começou a trabalhar com controle biológico, nos anos 90, eu e o Danilo, que é o outro área manager da América do Sul, junto comigo aqui na Coopert, uh, a gente via que no Brasil você tem uma biodiversidade muito grande de organismos para se trabalhar, ou seja, quando você vai para bancos públicos como Embrapa, instituições, universidades, você acha muita coisa que pode ser usado como um biofungicida, um bioinseticida, hoje a gente está falando até de bioherbicidas, e vão pensar em bioinsumos em geral. Mas naquela época a gente já via que faltava exatamente a tecnologia de produção desses organismos. E por isso que a gente foi buscar a Coopert, e nos anos 2000 já era a principal empresa do mercado, tanto em tamanho quanto em avanço tecnológico, e uma empresa muito focada em P&D. Então, o que a gente sempre fala dessa tecnologia do biológico é que realmente você precisa identificar algo que já acontece na natureza, mas você precisa dar um jeito disso ser produzido de forma massal e de forma que tenha uma estandardização da qualidade, da eficiência, da performance daquele produto. E esse é o maior desafio, né? Quem é adepto do controle biológico há muitos anos, né, ouve sempre falar, tem hora que funciona, tem hora que não funciona, você já deve ter ouvido isso, eu acho que todo produtor agrícola já ouviu em algum momento isso. Claro, porque se você contar somente com aquilo que está na natureza, né, você vai estar sempre dependendo de intempéries ou do clima ou qualquer coisa assim. E embora claro, os produtos biológicos eles sejam sim um pouco mais dependentes de condições para serem aplicados, você tem toda uma tecnologia hoje embutida, que é essa tecnologia de produção, formulação de micro-organismos, formulação de macro-organismos, dispersão de macro-organismos no campo, que fazem toda a diferença na performance do produto. Então, acho que essa é a grande novidade, né? Quando a gente fala do Brasil que saiu lá do controle biológico rudimentar, né? Que você batia o vírus da lagarta no liquidificador e aplicava no campo, para hoje grandes biofábricas e produtos de larga escala que podem ser comparados em termos de performance com agroquímicos. Então, esse salto, eu chamo mais de salto do que de bolha, é que trouxe realmente o biológico, ele Uhum. saiu daquele patamar nice to have, né, que o americano fala muito, tipo, se sobrar dinheiro, eu vou Uhum. colocar para um need to have. Eu preciso inserir o biológico no meu sistema para ganhar em custo, ganhar em produtividade e ganhar também em sustentabilidade. E aí a gente pode explorar como é que o biológico contribui nessas três linhas, né? Perfeito. Então, em resumo, tem que ter padrão de qualidade, seja o micro, seja o macrobiológico, e tem que ter escala, né? Exato. Quem que está preparado no Brasil? Como é que a Coopert se posiciona em termos de... Porque o mercado brasileiro é uma enormidade, né? E o Brasil Exato. é líder na utilização de biológicos. Como é que a Coopert se posiciona para atender esse supermercado? Eu acho que é muito importante, principalmente do ponto de vista de quem está consumindo a tecnologia, né, o produtor, as revendas agrícolas, que realmente tenha essa classificação das empresas que trabalham com alta tecnologia em biológicos. Então, hoje você tem, principalmente as empresas que são associadas à CropLife. A CropLife hoje é uma associação de empresas
que reúne quatro tecnologias: defensivos tradicionais, químicos, defensivos biológicos, biotecnologia de sementes e germoplasma. Então, Uhum. são quatro tecnologias de manejo que estão na mesma associação, porque tem uma agenda comum. E aí, quando você olha as empresas que ali estão, né, coincidentemente, são as empresas hoje que se colocam de forma mais profissional no mercado, e dentre elas, você, claro, já tem grandes empresas de agroquímicos. Então, quando a gente fala de biológico, hoje essa linha, esse segmento já existe em empresas tradicionais de agroquímicos e algumas empresas tradicionais também de fertilizantes. Então, é muito bom que a gente tenha, né, essa roupagem para que justamente o produtor possa garantir essa qualidade, essa performance lá no campo. Porque o que a gente está enxergando, o que a gente está vivendo é uma mudança de paradigma, principalmente quando você fala em proteção de plantas, né? Como a nossa agricultura tropical, ela exige muito que você controle pragas e doenças e ervas daninhas, senão você perde sua produção para isso, Sim. diferentemente de outros países de agricultura temperada, como os Estados Unidos, alguns países O da Brasil é Europa, uma estufa a céu aberto, né, para dizer de alguma exato, maneira. você não tem o inverno, né, para quebrar o ciclo das principais pragas e doenças, então você tem que ter a ponte verde, aí você precisa fazer um vazio sanitário para tentar controlar aquilo. Então é um desafio muito grande que a gente tem há 40 anos usado, né, principalmente a tecnologia de agroquímicos, que foi revolucionária quando entrou, mas hoje é uma tecnologia que já está cansada. Por quê? Porque você gerou você fez muita pressão no ambiente e esse ambiente ficou resistente à maioria dos agroquímicos. Então, quando você coloca o biológico vai funcionar de forma mais preventiva e não faz essa pressão no ambiente, você está invertendo a lógica do processo. Eu vou trabalhar com populações menores de pragas e doenças. Se eu não conseguir segurar com o biológico, aí eu entro com o químico. E Uhum. mais ainda, quando você olha o ticket médio, né, que o produtor, de qualquer cultura, podemos pensar em grãos, em HF, em cana-de-açúcar, o ticket médio que ele gasta com químico é sempre 20 a 25% superior ao ticket médio que ele vai gastar com biológico. Então, Uhum. se você conseguir fazer o seu manejo mais biológico, você vai estar entregando mais produtividade no final e reduzindo o seu custo. Acho que essa é a grande entrada, né? Essa é a grande janela do biológico. Aí no final, que o cara vê lá que na última linha ele ganhou, ele ainda pode bater no peito e falar, sou mais sustentável, É. né? Tem muitas empresas hoje que estão tentando entrar no mercado, falar, compra o meu biológico porque você precisa ser sustentável. O produtor tem que pagar a conta, né? Ele tem que primeiro ser rentável, né? E assim ele pode dizer que ele está mais sustentável. Então a gente sempre teve o nosso posicionamento nessa linha, né? Eu acho que no final da cadeia você pode dizer que você agregou sustentabilidade, mas no sistema de produção a gente tem que realmente performar ou igual ou melhor do que os defensivos químicos. Ou seja, é triplamente vantajoso quando você consegue fazer bem. Mas aí tem o elo importante, que é o produtor, né? E eu acho até que tem um processo de aprendizado, né, para saber aplicar, que vai, como você diz, o biológico ele é mais sensível à temperatura, à pressão, é um organismo vivo, né? Como é que está Exato, o exato. aprendizado do produtor rural brasileiro, que, como eu já disse, lidera, né, o uso de biológicos quase o dobro da Europa, que é o segundo colocado, muito acima de Estados Unidos, de China. Como é que está o aprendizado do produtor rural no uso de biológicos? Isso é muito interessante, Daniel, porque quando a gente começou há 15 anos atrás, era um negócio muito difícil você convencer o produtor, né, principalmente da agricultura convencional, de larga escala, de que o biológico vai fazer diferença ali no final do dia. Hoje, a gente vê que tanto o produtor quer assimilar esse conhecimento, quanto você tem cada vez mais distribuidores, revendas agrícolas, cooperativas e consultores, essas grandes consultorias do mercado. Hoje, por exemplo, a Coopert, nós temos um time de consultores associados, que são consultores independentes, mas que fazem parte de dois encontros anuais técnicos que a Coopert promove. A gente chama de Berkel Team. Berkel é a cidade sede da Coopert na Holanda,
justamente para tentar passar cada vez mais esse conhecimento. E se esse conhecimento não chega no campo, aí você está certo. A probabilidade de erro é muito grande, né? Porque, diferentemente de uma molécula química, você está trabalhando com um organismo vivo. Então, o que a gente faz todos os dias é tentar melhorar essa tecnologia, embutir cada vez mais tecnologia para que seja o mais fácil possível de ser aplicado, mas mesmo assim ele requer algumas características de aplicação, de acondicionamento e tudo mais, que difere do mercado químico. Mas eu sempre dou o exemplo, e a gente tem isso em larguíssima escala no Brasil, da vacina para gado. Né? A gente não deixou, né, de erradicar a febre aftosa, porque a vacina de gado precisa chegar congelada na fazenda. Para Uhum. você ter aí anos que você vacinou 200 milhões de cabeças de gado, e tudo isso tinha que estar refrigerado, porque a vacina ela só funciona refrigerada. Então, Uhum. quando o consumidor, né, o produtor, o usuário final entende que essa tecnologia é importante para ele, olha, eu vou lá na revenda, o produto está acondicionado no frio porque é um fungo. Esse fungo ele pode diminuir a sua capacidade de infecção de uma praga se ele não tiver acondicionado lá. Então, quando você consegue demonstrar, né, que esses são parâmetros para que aquela tecnologia funcione, aí a cadeia ela se paga. Então, acho que isso a gente tem tido muitos avanços, né, e hoje nós, como você disse, acabou de dizer, nós temos orgulho de que o Brasil é o maior programa de controle biológico em grandes culturas do mundo. A gente tem como Coopert hoje, nós temos visita da Coopert dos Estados Unidos, da Coopert da Alemanha, da Coopert da França, todos Vem querendo aprender aprender aqui. como a gente fez, né, para Uhum. difundir tanto em grandes culturas. Porque na Europa e nos Estados Unidos, o berço do controle biológico é o HF, né? Porque Ah, o HF lá é muito exigido, zero resíduo, quer dizer, essa coisa do agrotóxico pega muito mais forte, né? O consumidor, principalmente europeu, mas também nos Estados Unidos, você tem uma cadeia de rastreabilidade tremenda. Então, o mercado, né, de biológico que sempre foi muito puxado para hortifruti e outras culturas como citros, café, enfim, tudo aquilo que vai para a mesa, né, do consumidor. Então, esses mercados são, de certa forma, gigantes. Né? E isso atrasou um pouco a entrada deles em grandes culturas. Quando a gente começou aqui, alguns até desafiavam a gente se ia dar certo. Poxa, mas na soja, como é que você vai fazer isso na soja? E hoje a gente tem clientes, mega clientes sojicultores que não padrão, né? abrem mão mais do É. biológico. Né? Já E virou aí padrão, você. né? Exato. E aí você tem exemplos assim, poxa, temos um cliente de café, né, que ele estava lá brigando com um nematóide no solo e ele já tinha aplicado tudo que ele conhecia de tecnologia, principalmente químico, né? E não tinha jeito de erradicar aquele nematóide no solo. A hora que ele passou a usar o biológico ele tem essa questão de você ir diminuindo as populações, né, no solo, e ele hoje convive tranquilamente na mesma área. Ou seja, se ele fosse lançar a mão só das tecnologias existentes até então, talvez ele tivesse mudado de área. A gente já viu isso muito no Ah, passado. Cara, abandonei ali porque o nematóide não aguento, não desistir da consigo área. controlar. Exato. Então, o biológico ele tem essa característica. Ele não é o. Tem muita gente que posiciona como a salvação, ele não é o único salvador, ele é mais uma ferramenta de manejo, mas a grande vantagem é que você passa a trabalhar de novo a favor da natureza. É. Então, se você tem um ambiente estressado, um ambiente que já está muito pouco natural, o É. biológico ele devolve esse É. equilíbrio para o ambiente de forma muito rápida. Eu quero explorar um pouquinho essa coisa da natureza, né? É uma Uhum. redescoberta da natureza. Eu fico imaginando você deve ser engenheiro agrônomo, com Sim. com certeza, é, vendo lá nos anos 90 ou talvez 80 quando eu estivesse estudando, não sei, né? Uhum. Vendo o potencial que isso tinha no agronegócio brasileiro e mundial, né? Ou seja, Claro. a natureza se desenvolveu bilhões de anos e cada praga normalmente tem o seu inimigo, porque senão ia ser uma espécie dominante no globo terrestre, né? Falando em Exatamente. grandes linhas. Então, a gente tem
alguns desafios ainda, algumas culturas. Você citou aí, ao passar, por exemplo, o psilídeo dos citros, Uhum, os nematóides mesmo, a ferrugem asiática, a uhum. praga do tomate. Agora tem um novo problema para banana, né, que está ameaçando a Cavendish. Como é que o quão rápido os biológicos podem encontrar soluções para esses problemas seríssimos que tem de produções aí de mundiais, e não sei se a Cooper está nesses nichos também. Sim, e você traz uma coisa muito importante que diferencia hoje também empresas no mercado, é a questão do P&D. Ah, O P&D, né, da empresa tem que estar direcionado para esses grandes problemas. Tá? ah, Então, você tem aí, em bancos de organismos no mundo inteiro, você deve ter milhões de organismos que você pode lançar mão. Mas por onde começar, né? Onde eu vou buscar um organismo para transformar esse organismo em produto? A gente puxa exatamente dos problemas do mercado. Então, hoje, nós estamos desenvolvendo produto para ferrugem da soja, produto Psilídeo, a gente já tem um bioinseticida que é aquele desenvolvemos, Lance inclusive. Wing, Lance Wing, aquela vespinha do Não, a gente, na verdade, desenvolveu um bioinseticida à base de Isária, à base de fungo, né, que substitui algumas aplicações de inseticida, Ah, tá. tentar trazer mais sustentabilidade no manejo, que hoje o psilídeo, né, transmite o greening, é um Exatamente, é por isso que eu estou terror, né, para a citricultura. falando. Então, a gente, justamente capturando essas necessidades de mercado, a gente já desenvolveu um portfólio muito interessante no Brasil. Hoje nós temos 40 produtos 100% biológicos, mas a gente está pesquisando mais 40, enfim, principalmente para as pragas de difícil controle. Você tem aí percevejo da soja, né, bicudo no algodão, É. a broca na cana ou a broca do café, quer dizer, você tem Tudo pragas isso que está no elas escopo são da Cooper. perenes, tudo Tudo isso isso, tudo aqui isso. no A gente, Brasil. aqui no Brasil. E a gente, desde o primeiro dia, eu e o Danilo decidimos que a estratégia de pesquisa, desenvolvimento e produção da Cooper seria local. Porque não faz sentido a gente importar coisas da Europa e dos Estados Unidos quando a gente tem aqui uma biodiversidade tremenda. Ah, Então, nós montamos um centro de pesquisa local, que inclusive fica dentro da Exalc, chama Spark Bio, é né, uma é. parceria entre Coopert, FAPESP e Exalc. E o que a gente faz na parte de produção é trazer a tecnologia gerada na Holanda há mais de 55 anos e adaptá-la para os organismos que a gente quer usar aqui. É claro que existe um organismo e outro que a gente usa globalmente, que são organismos mundialmente conhecidos, como um tricoderma, né, uma bovéria, são coisas que você tem aí usos, você tem a presença deles em todos os lugares do mundo e também o uso deles. Mas a gente procura, em 90% dos casos, ter esse desenvolvimento local. Até porque nós temos uma agilidade maior de tentar resolver esses problemas. A indústria química, ela, para um problema, né, ser levado à criação de uma molécula, esse problema tem que ser muito larga escala. Então Ah, você tem nichos, né, como agora a cigarrinha do milho virou uma praga primária e há 5 anos atrás ela era uma praga secundária. Cara, nós em 2 anos criamos um produto para a cigarrinha do milho. Então acho que o biológico também tem essa vantagem de ser mais versátil e correr atrás de organismos que a natureza já nos fornece que possam controlar o que está vindo por aí, né? perfeito. E com esses problemas, essas pragas, essas pestes, essas doenças emergentes, e vocês com essa prioridade, com essa vontade de responder rápido, né? Como é que estão os investimentos da Corporate em P&D ou em ampliação de capacidade produtiva? Quais são os planos aí de, vamos, curto, médio prazo da Corporate? Legal. A gente lançou o Spark Bill em 2021. No ano passado, a gente inaugurou um prédio mesmo dentro da Exalc. Muito legal. Isso eu também, como exalquiano, tenho um orgulho tremendo de falar isso, que é o primeiro prédio da iniciativa privada dentro da Exalc, né? Uma instituição aí super renomada. Então, a gente, a partir do Spark Bill, que ele congrega linhas de pesquisa
dentro da Exalc, mas ele tem também braços de conexão com diversas outras instituições e universidades. Então, ali a gente já tem mais de 30 pesquisas, linhas de pesquisas dentro de 4 áreas importantes. Então, esse para nós é um motor de lançamento de novos produtos. Chegamos até a pesquisar ali, hoje, bioherbicidas, que ainda não tem no mercado. Então, ó, já Uhum. tem 2 candidatos de bioherbicida que a gente pode estar lançando daqui a 3, 4, 5 anos. E claro que tudo isso é muito investimento. A gente faz uma parte nesse investimento do centro que é tripartite e a outra parte internamente com, hoje, mais de 25 quadros no nosso P&D, né, entre pesquisadores, doutores e mestrandos. Então, isso também é um custo alto, mas claro que tudo isso se paga na medida em que a gente continuar inovando, na medida que a gente continuar lançando produtos. E a gente faz muita conexão também com o que existe lá fora, né? A gente traz muita coisa, muita ideia da Europa, né? Muita ideia de outros continentes, porque a gente se aproveita também dessa conexão global por ser uma empresa multinacional presente na maioria, ou na maior parte da agricultura global. Então, acho que dessa forma a gente reúne aí entre 7% e 8% do faturamento da empresa investido em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Isso significa quanto em valores? Hoje o faturamento da Cooperty Global, esse ano aqui, vai passar de 550 milhões de euros. Então, Uhum. mais ou menos essa faixa que para o setor de biológicos, é um investimento bastante alto, né? E aí, Perfeito. claro, temos também a gente já tem 3 fábricas na América do Sul, né? 2 fábricas grandes aqui no Brasil, uma na Argentina, e temos um projeto de expansão aqui em Piracicaba mesmo, onde é o centro corporativo da empresa, de mais 2 fábricas de maior volume, de maior escala e com mais alta tecnologia. Então, esse já está aprovado no nosso business plan e a gente espera aí nos próximos 2 a 3 anos inaugurar um novo Parque Fabril para dar conta de toda essa demanda que está vindo e a gente sabe que não vai parar, né? Hoje Ah, já é a maior área de controle biológico, como você falou, cresce a 2 dígitos e cresce em importância de manejo, né? Então, acho que isso, hoje, quando você fala de manejo, acho que um produtor não pode abrir mão de ter a tecnologia biológica, a biotecnologia e os agroquímicos, isso tudo associado, né, da melhor forma, da forma mais inteligente possível. e quando você fala em 2 fábricas no prazo de 2, 3 anos, mais ou menos, isso vai ampliar em quanto a capacidade produtiva da Coopert no Uma Brasil? boa pergunta. Talvez dobrar ou mais. É mais do que dobrar, Daniel, porque a gente vê que quando você compara, né, a dinâmica de pragas e doenças que vai se permanecer nos próximos 20 anos e o lançamento de novas moléculas químicas previstos, né, ou lançamento de novos traits de biotecnologia, até uma responsabilidade muito grande nossa de continuar inovando, Ah, porque você vai ter cada vez menos opções nesses 2 campos e ah. cada vez mais problema com pragas, doenças e ervas daninhas. Então, a gente, no nosso business plan, a gente tem aí de 5 a 7 vezes planejado a capacidade que nós temos instalada hoje, porque a gente já está pensando nessa tendência de longo prazo. Ou seja, 5 a 7 vezes, vão multiplicar por 5 a 7 vezes nos A próximos três capacidade anos. de hoje. Nos Exato, próximos 3 anos. Caramba! exato, porque a gente já prepara para o futuro. Claro que Ah, essa unidade começa, de certa forma, ociosa, né, e vai enchendo, mas é como a gente veio até aqui, né? Há 10 anos atrás nós montamos fábrica também e falamos, cara, isso aqui é para talvez muito tempo. Aí deu 5 anos, ó, já encheu a fábrica, tem que montar outra. enche Então, antes do que vocês estavam prevendo. exatamente, exatamente. E se você considerar que o biológico ainda é de 6 a 7% do mercado de proteção, quando a gente fala de biodefensivos, que é o nosso foco, ah,
essa coisa vai ficar muito grande, né? Ah, Então, assim, os volumes que a gente projeta, não só corporate, mas para o segmento inteiro, são volumes comparáveis hoje ao que você tem de agroquímicos, né? Que ficar é, 50-50. eu acho que sim, ou até mais, né? No prazo aí de 20 anos, podemos contar que até mais. Olha De só. novo, se a gente tiver sucesso, como a gente está tendo hoje, nessa inversão da lógica de controle. Eu vou começar com o biológico, e aí, quando eu tenho uma explosão de população, eu entro com o químico. É mais ou menos como a gente faz com saúde humana. Eu vou tentar prevenir, mas, cara, se eu peguei uma inflamação, eu tenho que entrar com antibiótico. O problema Claro. da agricultura é que a gente começou com antibiótico. Eu Ah, vou dar o remédio antes. não, E aí claro. você foi exaurindo essas moléculas, né? Então, eu acho que o produtor está percebendo que se ele voltar ao básico, cara, eu vou usar o biológico, eu vou segurar as populações da maioria das pragas e doenças. Ó, explodiu uma lagarta aqui, explodiu um percevejo ali, aí você entra com o remédio, né? Aí você entra com o químico. Então, se a gente pensar que essa lógica, né, será invertida, eu ouso dizer que em 20 anos você tem uma inversão da participação entre biológico e químico no mercado de proteção. Excelente. Gustavo, você falou aumentar de 5 a 7 vezes em Uhum. estrutura, em instalações. Quanto isso demanda de investimento? Olha, hoje nós estamos falando em algo perto de 200 milhões de dólares de investimento total para 5 anos, né? Tá. Então a gente já tem uma área Só para as voltada estruturas ou você diz para as pesquisas em geral? tudo, tudo, né? E vamos Tá. dizer assim, o investimento no nosso business plan nos próximos 5 anos dão conta No desse Brasil ou montante. global? No Brasil, e o Brasil atendendo parte do global. Quer dizer, Tá. nós estamos hoje também, essas duas novas fábricas de microbiológicos que a gente tem no nosso business plan, uma mais voltada para bactérias, a outra mais voltada para fungos, e essa voltada para bactérias, nós vamos produzir nematóides entomopatogênicos também, serão base de exportação, principalmente para Estados Unidos e Europa. Então, hoje a gente já está registrando produto nesses países para que a gente possa estar fazendo aqui, né, com a tecnologia que eles usam lá. Sensacional, Gustavo. Muito legal. Entrevista rica, com novidade interessante. Espero falar com você novamente no futuro, já me colocando aí à disposição. Quando tiver novidade, me avisa e te agradeço super. Um grande abraço. Perfeito. Obrigadão. Um abração. Valeu.